Hoje é dia de casal que se encontrou pelo Quero Te Conhecer aqui na Escola do Amor Responde. Vocês vão conhecer a história da Maria de Fátima e do Alex. Você já ouviu falar em Bom Jesus dos Perdões? Já ouviu falar? Não? Aguenta aí, aguenta aí. Se tiver alguém aí me assistindo de Bom Jesus dos Perdões, especialmente, fique sintonizado. Vamos saber como foi a história deles e como eles se encontraram e hoje como é que eles estão? Casados, namorando? Como é que eles estão? Para casar, você vai saber a história deles aqui agora. Vamos lá. A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos, onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. O amor inteligente não deixa você ficar parado, acomodado com a sua situação. Se você é casado, você sabe que o seu casamento está sempre evoluindo, sempre em constante mudança, porque o ser humano está em constante mudança. Ninguém fica igual. E o casamento vai mudando de acordo com o tempo. O primeiro ano de casamento não é o mesmo que o segundo, não é o mesmo que o quinto ano, não é o mesmo que o 10º ano. O casamento antes dos filhos é um, depois dos filhos é outro. O casamento com problemas financeiros é um, com bastante dinheiro é outro. E você então sabe, o amor inteligente te ensina que você não pode ficar acomodado, parado no seu relacionamento. Tá entendendo aí, alunos? Você que é casado, não importa se por alguns meses ou por mais de 50 anos, seu casamento está sempre em constante evolução, ok? E os solteiros inteligentes também sabem que não se pode ficar parado. Eu me lembro que um amigo me dizia assim: cobra que não anda não engole sapo. Ouviu, solteiro? Escreve aí porque vai cair na prova. Cobra que não anda não engole sapo. E se você é solteiro e você não faz a sua parte para cuidar de você, para estar bem sem ninguém, para depois estar bem com alguém, e depois que você já está bem sem ninguém e quer encontrar alguém, se você não se mexe, você não vai encontrar. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, porque hoje eu estou aqui com a Maria de Fátima e com o Alex, e os dois se conheceram através do Quero Te Conhecer, o aplicativo para os solteiros inteligentes da Terapia do Amor. Maria de Fátima e Alex, bem-vindos ao programa. Obrigada. Tudo bem? Hoje vocês estão o quê? Namorando, noivados ou casados? Casados. Já casados? Já casados. Há quanto tempo? 1 ano e 8 meses. Quanto tempo de namoro? Olha, 4 meses. 4 meses. 4 meses? 4 Foi rapidinho. Por que vocês não tinham mais tempo a perder? Não, senhor. Estávamos decididos do que a gente queria. Então, vamos entender aí o que foi esse antes de vocês se encontrarem e namorarem. Maria de Fátima, você é de Bom Jesus dos Perdões. Onde fica isso? Explica pra gente. Bom Jesus Perdões fica a 1 hora daqui, São Paulo, fica na região de Atibaia. Ok. Região de Bragança Paulista, bem próximo. Então, uma cidade pequena, quantos habitantes, sabe? 30 mil habitantes, né? 30 mil habitantes, e você frequentava a Terapia do Amor lá em São Jesus, Bom Jesus dos Perdões. Sim, senhor. E eu entendo que é um local bem pequeno. Sim, senhor, bem pequeno. A igreja lá tem quantas pessoas? 135 pessoas cabe a nossa igreja. E entre essas 135 pessoas, com certeza muitas famílias, muitos casados, muitos adolescentes. Quando reduz os solteiros, é menos que 135. É, sim, senhor. É, eu saí, né? Então, Menos você, né? dos solteiros. Então, assim, é uma igreja bem aconchegante, né?
pequena, é gostosinha, a nossa igreja. Assim, tem bastante solteiras, mulheres. Eu era uma delas, né? E assim, a gente olha assim para os quatro cantos, a gente não vê, poxa, e agora? Né? O que a gente vai fazer solteira aqui? Porque não tem um homem. Então você, como solteira na igreja, olhava ao redor, dava aquele 360 graus assim Sim, senhor. e não via ninguém. Ninguém compatível. Não, senhor. Não, senhor. Aí a gente parte pro QTC, né? Eu quero te É conhecer. sensacional. É o melhor aplicativo, Bispo, que já apareceu aí pra gente, solteira. Uhum. Assim, vem de Deus mesmo, porque é uma oportunidade que a gente tem, Uhum. né? De encontrar alguém. Quais são as chances de conhecer uma pessoa do interior de São Paulo, com menos de 30 habitantes, uma pessoa lá do Rio de Janeiro? Você do Rio de Janeiro. Pois é, aí você então tinha, claro, essa limitação, né? Como uma das inspirações por trás do Quero Te Conhecer, para criar o Quero Te Conhecer, foi exatamente essa dificuldade de muitos solteiros que são da fé, que são inteligentes e, obviamente, não querem se envolver com pessoas que não são. Só que só esse critério em si já reduz aí mais de 90% das possibilidades, não é? E aí você se limita, às vezes, a um local onde você tem poucas pessoas, então o que fazer? A outra opção é você viajar, ficar indo, visitando outras cidades, outras igrejas, mas nem sempre isso é prático. Então daí surgiu a ideia de unir todos os solteiros da terapia do amor em todo o Brasil e no mundo, em um só lugar. Esse eu quero te conhecer. Quando você ouviu falar do aplicativo, qual foi a sua reação inicialmente? Então, como eu já estava vindo de 2 relacionamentos ruins, né, Bispo? E eu comecei a fazer a terapia do amor, né? Eu vim de 2 divórcios, praticamente 2 divórcios. O último, eu tinha 18 anos de casada e houve uma traição. Então, assim, eu já estava ali na fé, já tinha 20 anos já na fé. E lutando, né? E houve o que ali, aquela traição, eu fiquei muito machucada, né? Muito machucada mesmo. Foi aonde eu fui para a terapia do amor. Lá na terapia do amor é onde eu tive o cuidado, né? O servo de Deus cuidou de mim lá muito bem, abraçou a minha dor, tratou de mim, né? Deu aquele suporte maravilhoso, que eu falo hoje, se não tivesse tido esse cuidado, né? Eu não estaria aqui hoje, não teria conhecido ele. Então, assim, houve o tratamento primeiro, antes de eu chegar no aplicativo. Como é que você estava quando você, depois do segundo divórcio, chegou à terapia do amor? Qual era o seu estado emocional, a sua projeção para o futuro, se é que você pensava em futuro? Como é que estava o seu balanço emocional? Nenhum. Eu não queria mais relacionamento. A decepção era muito grande, né? Com o que aconteceu. Então eu fiquei ali, não quero mais homem. Todos os homens são iguais. Não quero mais. Eu vou ficar solteira que eu vou ficar melhor. Então eu já tinha colocado aquilo dentro de mim que eu não queria mais homem. Entendeu? Mesmo ali na fé, poxa, ouvindo a palavra, né? E eu não quero, não quero. Vou fazer ali a terapia, mas eu não quero saber de homem. Então, parecia que, assim, na minha mente eu ia ficar estagnada ali, só fazendo a terapia e a vida sentimental, como que ia ficar. Mas você entendeu que precisava se curar. Sim, senhor. Aí eu falei, não, vou me curar e vou cuidar de mim. Vou me curar, eu vou fazer o tratamento na fé e vou ficar aí. Não quero saber mais de relacionamento. Então, assim, houve ali 3 meses, eu ali no fundo do poço, porque a decepção é tão grande que a gente perde a vontade de tudo. Né? Então, eu perdi, eu não queria mais saber. Então, fiquei muito machucada, fiquei ali 3 meses fazendo a terapia. 3 meses eu fiquei curada. Aí eu ouvi uma pregação da dona Cristiana, falando sobre o tratamento do coração. Né? Eu abri o Instagram e a dona Cristiana falou assim, às vezes você tá aí e você sofreu uma traição e você tá toda machucada e você não quer mais saber, né, de relacionamento, você se fechou para o amor. Você precisa dar uma oportunidade para o amor. Né? Às vezes você tá aí falando que todos os homens são iguais. E parecia assim que ela tinha ouvido eu falar.
né? Deu, poxa vida, é eu falando aquilo aí. Eu tô nessa situação. E aí eu falei, não, tá errado isso. Eu vou, né? Vou me curar e vou abrir o meu coração. Novo amor. Foi quando eu cheguei aí na terapia, nesse estado, toda machucada, me curei com 3 meses. Levou 3 meses certinho. Eu falo que nesses 3 meses, como a gente fica muito mal, eu tive um reencontro com Deus. Então, aí até o servo de Deus que cuidava de mim, ele viu essa diferença em mim quando eu cheguei na igreja. Ele falou assim, ô dona Fátima, vem cá. Sim, senhor, o que aconteceu com a senhora? Eu, por quê? A áurea da senhora está diferente. Agora a gente podemos conversar. Como é que está o coração? Eu falei, tô bem. Eu tive um reencontro com Deus. Isso, tipo, na minha decisão, eu falei, não tá certo isso. A gente nasceu para ser feliz. A gente não nasceu para viver desse jeito. Aconteceu o tratamento, né? Aconteceu o tratamento, foi aonde ele entrou no que ser. Pois é, a gente tem que fortalecer aqui o que a Fátima está falando sobre a dor da pessoa traída, a dor da pessoa decepcionada no amor. Isso não é pouca coisa, isso não é algo para se relevar, para dizer, ah, bobagem, isso passa e tal, com o tempo passa. Não, não é uma coisa que com o tempo passa. Há pessoas que estão há anos tentando se curar e não conseguem, porque é algo realmente doloroso. Agora, é importante para a cura você separar a sua experiência com a determinada pessoa, né, ou pessoas do seu passado, separar essas experiências do amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro não tem nada a ver com o que você sofreu lá atrás. O amor verdadeiro não trai, não maltrata, não mente. O amor verdadeiro, ele faz bem. É o amor que Deus criou. Deus não criaria uma coisa para nos fazer mal. Então, quando a pessoa sai de um relacionamento sofrido e ela então pensa assim, eu não quero mais ninguém na minha vida, eu não quero saber mais esse negócio de amor, isso na verdade é compreensível do ponto de vista da dor que a pessoa está sentindo. Mas não é o natural, não é o normal. E não é o correto. E também não é sustentável, porque é claro que depois de um tempo de sofrimento, você acaba aquele relacionamento e você não tem mais ninguém, você sente um alívio. Você naturalmente fala, agora não quero mais ninguém na minha vida, porque ter alguém só me fez sofrer. Então é natural que você sinta um alívio por um tempo. Mas isso é insustentável a longo prazo, porque você vai sentir um momento a necessidade de ter alguém. Então é importante você separar as decepções do verdadeiro amor. Se você continua culpando o amor, dizendo que amor não é para você, é como se você estivesse dizendo que Deus não é para você, porque Deus é amor. Ou como se Deus tivesse errado. E Deus não erra. Não é? Então, você em 3 meses ficou curada participando da terapia do amor. E aí, quando ouviu falar do aplicativo, você logo aceitou ou resistiu? Não, houve uma resistência, né? Houve ali uns 7 dias eu pensando se realmente entraria ou não. Então, fiquei ali, né? Pastor lá, olha, vamos, Brira, entra. Ai, meu Deus do céu, e agora? Ai, Jesus, o que que eu faço? Vamos, Brira, vamos, homem de Deus, que a senhora tanto buscou a Deus no altar, tá lá. E eu, ai, meu Deus, mas, né, o que eu vou fazer? Né? O que vai ser? Mas qual era o seu medo? Eu tinha medo, ô, bispo, como eu fiquei 18 anos no relacionamento, você perde o jeito pra tudo. Entendeu? A mulher fica ali, né? Poxa, eu falei, como que eu vou namorar de novo? Né? Como eu vou dar a mão pra um homem estranho? Ele já é uma pessoa estranha. Como que eu vou beijar de novo um homem estranho? Um outro homem da minha casa. Então você fica meio assim, sabe? Então eu ficava assim, meio com essas dúvidas. Ai, meu Deus do céu, acho que não. Acho que é melhor eu ficar sozinha mesmo na minha casa, no meu cantinho, fazendo as coisas de Deus, e tá tudo certo. Né? Então eu tinha essa resistência aí por esse contato novamente com uma outra pessoa. Tem um receio, né? Poxa, 18 anos a gente já até esqueceu de namorar, a gente se esqueceu até como se beija de novo, né? Como que se beija de novo? A gente esquece. Então a gente fica com esse receio. Eu ficava com esse receio. Então a minha resistência era essa, eu vou entrar e já vou conhecer um homem lá, e agora? O que eu vou fazer com ele?
O que que eu faço com esse homem? É interessante ouvir essas dúvidas, porque normalmente essas pessoas não falam, as mulheres não falam essas dúvidas assim, pelo menos nós não ouvimos isso assim abertamente, né? Então, muitas mulheres estão com essas dúvidas e é bom você falar sobre elas. Aí você superou depois de 7 dias. Superei, porque assim, eu falava assim, Jesus, certo, vamos lá, pastor Obreira. Porque eu sempre busquei um homem, né? No meu ex, eu buscava o quê? Que ele fosse um homem de Deus. Que ele me seguisse na obra. Eu até falava assim, poxa, eu sou uma obreira, vou para as reuniões, o bispo faz, o meu marido fica em casa. Então, pastor, eu não quero um homem para viver nessa mesma situação. Né? Eu quero um homem que esteja no mesmo nível que eu, poxa, o mesmo grau espiritual, poxa, tá lá na obra, fazendo a obra com Deus. Não, mas a senhora vai ter lá o homem. Ai, meu Deus, lá tem membros batizados com o Espírito Santo. Eu falava, não quero um obreiro. Se for para mim, eu quero um homem que saia comigo para as reuniões. Pastor, poxa, onde você viu eu arrumar um homem onde eu vou ter que deixar ele em casa e vir para a reunião? Então eu tinha assim, sabe? Você tinha critérios. Isso, eu tinha. Então, aí eu falei assim, não. Pastor, tá bom, eu vou entrar, mas eu vou ficar pouco tempo lá. Vou ficar uns 3 meses. Se em 3 meses eu não conseguir ninguém, eu saio fora. Tipo assim, então eu determinei o tempo. Falei, se for de Deus, eu vou entrar e vai acontecer. Se 3 meses, porque, assim, bispo, a gente que está na fé há muitos anos, o Senhor sempre ensinou a gente determinar o que a gente quer. Entendeu? A palavra, poxa, determinar vai ser assim, assim, assim. Eu busquei no meu anterior. E eu queria aquilo, um homem companheiro, que tivesse diálogo comigo, coisa que o outro não tinha. Que, tipo assim, eu tivesse uma dúvida, eu perguntasse, ele me ajudasse a resolver a dúvida, coisa que eu não tinha. Então, era isso que eu queria. Eu falava, não, eu quero um homem que seja assim, 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 assim. E depois de quanto tempo você encontrou o Alex? Eu encontrei o Alex, beleza. Aí o pastor me ensinou lá, né, como entrar no aplicativo, teve as dificuldades que a gente tem, né? A biografia, as fotografias, a gente fica lá em análise e tal. Aí é o tempo do teste da paciência. Se a gente não tiver uma paciência, bispo, a gente não fica. Mas é porque isso é importante frisar aqui. Não é difícil você achar alguém no aplicativo, difícil é você entrar no aplicativo. Exatamente. Mas a dificuldade é parte do aplicativo, porque não é para qualquer pessoa. Como você falou, é perseverança, Perseverança. é determinação, é propósito, né? A gente tem que querer mesmo, sabe? Porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu quero agora. Quero que aconteça já. Aí eu ficava assim, olha, dona, o negócio não quer me aceitar. Eu não sei, eu não vou tentar. Não, obreira, a senhora tem que tentar. Ai, dona, mas tá pedindo mais coisa lá. Eles iam me ajudar, e nada. Aí chegou um dia, 7 dias depois, eu consegui o abençoado cadastro. Foi uma festa na igreja, eu consegui o cadastro. Porque todo mundo queria que eu casasse. Então, as pessoas... Você imagina o interior. As pessoas me acompanhavam na igreja, então ali a igrejinha é pequena, então a gente tem a proximidade com as pessoas. Então as pessoas começaram a conhecer o meu sofrimento e quando ficou sabendo que eu estava solteira, queria que eu casasse. Não, Bruna, a senhora tem que casar porque a senhora é uma mulher de Deus, a senhora merece, a senhora já sofreu tanto na vida, Deus tem que preparar algo bom para a senhora. Então as pessoas tinham aquela expectativa. Todo mundo torcendo. Todo mundo torcendo por mim. E quando eu entrei, todo mundo fez a festa. Aí todo dia vinha, e aí, Bruna, já conseguiu um homem de Deus lá? Olha, me perseguiam, sério. E eu ficava, meu Deus do céu. Desse jeito. E todo dia, bispo, todo dia que eu chegava na igreja, sempre tinha um membro lá. E aí, já conseguiu um homem de Deus, obreira? E eu, ai, meu Deus do céu. Aí chega uma hora que a gente começa a ficar estressado, sabe? Tanto que pergunta. Mas e aí, Gente, quanto tempo depois, né, Jô? 10 dias. 10 dias. Depois, Deu match. Deu match, 10 dias. Como eu falei, não é difícil achar, é difícil entrar. Entra. E no seu caso, Alex, você estava no aplicativo há quanto tempo? Olha, bispo, eu fiquei no aplicativo pouco menos de um mês. Pouco menos de um mês. Pouco menos de um Você mês. não demorou para nenhum dos Não. dois. Não. Mas demorou para você entrar. Você demorou 6 Entrar, meses para entrar. isso, porque o meu caso precisava me curar. O senhor falou sobre a experiência de relacionamentos ruins, relacionamentos de traição. E o meu caso foi curioso, bicho, porque o meu relacionamento era bom. Eu tinha um relacionamento bom.
O meu casamento, eu fiquei casado por volta de 23 anos. A minha falecida também era obreira. Então, ela era uma bênção. Eu não tive problema sentimental. Então, a minha questão é se curar do medo de me relacionar com uma outra pessoa. Uhum. E, às vezes, se cria um tabu dentro dos obreiros da igreja que o viúvo parece que tem medo de se relacionar de novo com uma outra pessoa. E eu participava da terapia para me curar disso, do medo. Porque eu ficava falando assim com Deus, meu Deus, como se esquecer ou deixar para trás aquilo que foi bom para mim? Uhum. Como é que eu vou esquecer uma serva que foi do Senhor, que serviu comigo na obra? Então eu não tinha problema sentimental, assim, grosso dizendo, né? Mas eu tinha a questão do medo de começar de novo. Que é uma coisa natural, a gente entende, mas na prática, nós vemos, por exemplo, o pai da fé, Abraão, casou de novo depois que Sara morreu. Não é? Pouca gente fala disso, sabe disso. Eu sei que muitas esposas não gostam do assunto. As esposas não gostam do assunto, né? Ninguém gosta do assunto. Quer dizer que se eu morrer, você vai casar de novo. Aquelas conversas, né? Se eu morrer, você vai casar de novo e tal. Fica aquelas conversas. Mas não é questão de ficar pensando, se isso, se aquilo. Se isso, se aquilo, a gente vai decidir lá. Agora, se já aconteceu, você está viúvo ou viúva, a palavra diz que você tem o direito, se quiser. Nem todos querem. Mas se você quer, você tem o direito. Não é que você vai esquecer a pessoa. Não é que vai ser melhor ou pior, porque sempre vai ser diferente, ninguém é igual. Mas você tem que fazer o quê? Você tem que pegar aquela lembrança, no seu caso foi uma boa experiência, você pega aquela lembrança, coloca num compartimento da sua memória, do seu passado, está lá guardadinho e acabou. Aquilo ali você fecha e se abre para o amor novamente. Você entendeu isso finalmente na terapia? Eu entendi. Tanto que quando eu fazia a terapia, e o meu pastor falava, aí Alex, conheci alguém? Eu falei, pastor, não tem como eu chegar em cima de ninguém, pastor. Não tem como. Então, o teu caso é o aplicativo. É o aplicativo, é lá que vai abrir um mar para você. E foi quando eu conheci o aplicativo. Depois de me curar, depois de tirar o medo, de deixar o medo para trás, mas veio a saga do código. Bicho, é uma saga. Porque aí eu falava, bicho, pastor, e o código? Tá chegando, tá chegando, tá chegando. E nisso nunca chegava. Nunca chegava. E quando chegou o código, a mesma saga dela. Bota a foto, não aprova a foto. Bota o perfil não aprova o perfil. Falei, meu Deus, que guerra, meu pai, para entrar nesse aplicativo. Mas foi preciso. Foi Porque preciso. E quando fez certo, deu certo. Deu match. Né? Deu match. Quer dizer, se o aplicativo quisesse só membros, só mensalidade, a gente abria para todo mundo. Né? Mas a gente tem uma preocupação de fazer as pessoas certas encontrarem as pessoas certas. É isso. E por isso, em pouco tempo, vocês se conheceram. Como é que foi esse encontro? Depois, Rio de Janeiro, Bom Jesus dos Perdões. Como é que foi? Foi engraçado, porque quando a gente deu match lá, né, eu não sabia como reagir com ele. Ela me curtiu primeiro. Eu curti ele, né, eu fiquei ali dias, curti ele. Aí eu curti de volta. E eu mandei um oi, né? Foi. Eu mandei um oi pra ele. E eu fiquei tremendo, né? Eu fiquei tremendo, já comecei a passar mal. E a menina que trabalhava comigo, não, obreira, vai lá ver o que tá acontecendo. Mas essa parte foi sensacional, quando ela me mandou a mensagem. Porque ela falou assim, e agora? O que eu faço? Eu falei, meu Deus. Eu falei, obreira, calma. Calma, não vai dar tudo Obreira. certo. Assim, eu fui literalmente obreira, não cheguei assim a falar nome ainda, porque não tinha aquela aproximação. Eu falei, obreira, calma, calma. Me fala sobre você, como você é, Foi. como é a tua igreja, a tua cidade. Aí foi quando ela falou que eu era de Bom Jesus de Perdão. Eu falei, eu não conheço. Que lugar é Eu não esse? conheço. Que lugar é Onde esse? fica? Foi guerra. Era, como eu falei pro senhor, era o medo de conhecer realmente. Então a gente ficou sem palavras, né? Eu falei, e agora? O que eu faço? O que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer? Conversar. Vamos conversar. Vamos conversar, vamos nos conhecer. E se der o match,
a gente faz os processos que tem que ser feitos. Se comunicar aos pastores, os pastores vão entrar em contato um com o outro e vão passar como é a gente na igreja, no convívio, no dia a dia. E isso também, bicho, é uma história, olha, muito grande. Foi guerra. Mas depois de quanto tempo de conversa veio o primeiro encontro? Quanto tempo, filho? A gente se conheceu dia 12 de dezembro, né? Foi. E dia 2 de janeiro ele já Eu estava já aqui. estava aqui em São Paulo, 20 firme e dias forte. depois. O pastor até falou, ele vai vir te conhecer? Eu falei, sim, senhor, dia 2 está aqui. Mas já? Homem decidido. Eu falei, né, pastor, a nossa idade, nós não tem tempo de ficar esperando, não. Se Foi for de mesmo. Deus, vai dar Qual a idade? É importante falar para as pessoas. Qual a idade dos dois? A gente se conheceu com 42, né? Estamos com 42. 44 e nascemos no mesmo ano, 81. Somos, Então, temos a mesma mesma idade. Os dois da mesma idade. A Mesma mesma idade. Mas se conheceram com 42. Exatamente, mesma idade. Vai fazer 2 anos aí. Aí você tem uma idade, fala assim, não tem ninguém da minha idade para mim, não tem ninguém. Se conheceram na mesma idade, no aplicativo. É assim, eu falo pra ele, é engraçado, assim, Deus ele é muito engraçado, porque Deus ele fez certinho, do jeito que eu queria. Veio o pacote completo. É bem... Tudo que eu pedi pra Deus bispo, nesses 20 anos de fé, ele é. Entendeu? Então, assim, eu falo assim, ele é uma segunda versão minha, que só que é homem. Entendeu? Então, assim, eu não tenho preocupações mais. E tem essa importância do aplicativo. O aplicativo é muito importante porque, assim, além de ter esse cuidado que os senhores colocaram lá no preenchimento, é um cuidado maravilhoso. E depois tem o cuidado também dos pastores. Os pastores cuidam, entram em contato lá na igreja. Ou como é que é ele? Ele é obreiro mesmo? É obreiro mesmo? Quanto tempo de obra? É homem de Deus? Então tem essa preocupação, porque o pastor ele acompanha a gente na igreja, ele sabe da gente, né? Então ele sabe como que a gente é, se a gente dá um testemunho e tudo. Então, já, obreira, pastor, eu conheci o obreiro lá. Já economiza um monte de tempo, né? Exato. Porque, por isso vocês falaram 4 meses, mas são 4 meses que você tem aí anos que vocês já eram conhecidos pelos seus respectivos pastores, então isso já economiza muito tempo de ficar se conhecendo. Vocês dois são da fé, então sabem os princípios, sabem o que vocês querem, seguem as mesmas coisas, então para que mais esperar? Não é? Então não foi um fruto, não foram 4 meses por um fruto de ansiedade, que a gente quer casar logo, morar junto logo, quer ter sexo logo, nada disso. É porque já foi rápido a conclusão, decidir o que querem, porque se conheceram bem. Aliás, o aplicativo é Quero Te Conhecer. E tem todo um trabalho aí, uma rede de apoio por trás do aplicativo. Então, casados há 1 ano e 8 8 meses. meses. 8 meses. E morando em São... Bom Jesus dos Bom Feijões. O que o carioca está fazendo em Bom Jesus? Pois Me pergunta, é, Cláudia. bispo, é o que todos me perguntam até hoje. Você O veio que fazer tu foi fazer O que você veio lá? fazer nessa cidade? Conhecer o grande amor. Então. Conhecer o grande E amor. assim, falando um pouco mais da importância do aplicativo, bispo, porque assim, é diferente, as pessoas procuram se conhecer naqueles outros aplicativos que muitas das vezes dá com a cara na porta, né? E o aplicativo quer te conhecer, não. Tem esse cuidado especial com a gente, é o próprio cuidado de Deus. Porque, tipo assim, pra gente não quebrar a cara novamente. Poxa, a gente vai lá com aquela empolgação toda, com aquela emoção, com aquele sentimento, e quebra a cara. E o aplicativo não permite isso, entendeu? O aplicativo, poxa, vai se conhecer lá, entendeu? Tem a direção dos pastores, os pastores conversam com a gente, é isso mesmo, né? E o Olha, próprio aplicativo tem aquela importância de eles pesquisar bastante antes de aprovar. Sim. Porque às vezes a pessoa, vou escrever qualquer coisa aqui na minha biografia e vai passar. Não passa. Não passa. Eu vou lhe dizer, há muitas pessoas fazendo campanha, corrente, até fogueira santa para entrar no aplicativo. meu Deus do céu, vai dar tudo certo. Não é fácil entrar, não. Não é fácil. Você diz, que eu quero entrar nesse aplicativo. Tá bom, primeiro você tem que ir à terapia do amor. Primeiro você tem que ir lá fazer a terapia do amor, porque o aplicativo é exclusivo para os solteiros inteligentes da terapia do amor. Então você tem que começar a fazer as palestras toda quinta-feira. Vai lá, se apresenta para o responsável da palestra, apresente-se, deixe-se conhecer, e depois você pede o convite para participar do aplicativo. E você vai ser conhecido, entrevistado, etc. E se você for ansioso, não vai entrar. Simples assim, não vai entrar. Mas se você tiver um propósito,
e quiser realmente encontrar alguém que vale a pena, então você vai perseverar. Então o aplicativo chama-se Quero Te Conhecer, o site é queroteconhecer.com e o local é Terapia do Amor, aí perto de você na sua cidade. Você pode vir aqui ao Templo de Salomão ou a qualquer localidade da Terapia do Amor mais perto de você, em qualquer parte do Brasil. Seja em Bom Jesus dos Perdões, ou seja No Rio de Janeiro, Realengo. em Realengo. Seja em Realengo, seja em Bom Jesus dos Perdões, seja aqui no Templo de Salomão, a Terapia do Amor acontece em todo o Brasil e no mundo. Mais endereços pelo site terapiadoamor.tv. E nesta quinta-feira, se você quiser, você já pode estar com a gente. Nós estamos tratando das raízes, como cortar as raízes ruins e como começar uma nova história. Uma história que pode fazer você ver aquela profecia se cumprir. A glória da última casa será maior do que a primeira, que é o que está acontecendo com vocês. Não é? Não desmerecendo o seu primeiro casamento, que foi bom, mas Deus teve algo maior também para você continuar a vida que você começou lá atrás. E seja você viúvo, divorciado, solteiro, tem a oportunidade para você começar de novo, tá bom? Bom, quero agradecer a história de vocês. A gente agradece. E olha, solteiras, vai lá, lute, não quero te conhecer, que o homem de Deus, aquele que você sonhou direitinho, vai estar lá. Depois viúvo. Quando acha que tudo está perdido, deixa a vergonha de lado e principalmente os obreiros. Obreiro, deixa o preconceito do aplicativo de lado e venha participar da Terapia do Amor. Vai ser uma guerra para pegar o código, mas se você está curado, o aplicativo está aí. Com certeza. Tá certo, muito obrigado. E vamos ficando por aqui com a Escola do Amor Responde e até a próxima com mais histórias de sucesso para você. Até lá. Tchau, tchau. Aí, fica a dica. A glória da segunda casa, da última casa, será maior do que a primeira. Tá aqui. Então fica aqui o recado. Eu sei que tem obreiros nos assistindo agora. Eles são obreiros e os dois perseveraram na fé. Eu sei que há pessoas que não sabem nem o que é obreiro. Você não sabe o que é obreiro, não tem problema. Mas se você quiser ser feliz no amor, se você quiser ser feliz, então comece. Isso é construção, isso não é sorte, não. Eles construíram, eles gemeram, pagaram o preço, não é? O preço de uma reconstrução do eu, a cura interior, enfrentar, sabe, preconceitos, frio na barriga, tudo isso, medo. Ele tinha medo de casar com uma pessoa e não ser tão bom quanto o primeiro casamento dele, viúvo. Pois é, mas enfrentaram tudo isso e reconstruíram. Se você enfrentar, você vai também vencer. Sabe, trabalho por trabalho, não se esqueça, ficar solteiro dá trabalho, divorciar dá trabalho, começar a namorar dá trabalho, ficar bem casado dá trabalho, tudo dá trabalho. Escolha o trabalho que você quer. Eu prefiro o trabalho de ser bem casado, feliz. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.